Bom dia, irmãs. Eu fico pensando, para que maquiagem, né? Todas as vezes o Senhor nos faz nos derramar diante dele, né? É tremendo. A presença dele aqui está muito forte, irmãs. Muito forte. Eu sou grata a ele porque a nossa vida só tem sentido quando ele está presente. Não existe vida sem o Senhor, né? E eu estou tão feliz porque eu estou vendo pessoas aqui em que eu estava em casa orando por essas pessoas e o Senhor trouxe essas pessoas hoje aqui. Eu estava orando pela Araci, ela está aqui. Eu orei pela Patrícia, ela está aqui. É tremendo, Senhor, é tremendo poder ver o agir de Deus nessa igreja, amém? Vamos para os anúncios, amém? A campanha do quilo, que é tão importante. Esse mês foi um mês muito, como é que eu posso dizer assim, difícil trazer coisas para a igreja, porque eu vejo assim que a nossa situação financeira não é a das melhores. Assim, Deus nos abençoa, mas assim, a gente tem dificuldade, as coisas estão muito caras, eu tenho noção disso porque eu vou para o mercado, vou para o hortifruti, vou para tudo isso. Só que o que eu falo aqui na campanha do quilo, basta a gente trazer 1 quilo de alimento. 1 quilo só. E a gente já vai estar ajudando alguém. E esse mês eu tive que pedir ao pastor, até para pedir aqui, para as pessoas trazerem mais coisas referentes, assim, alguns pedidos, porque não estava dando. Porque nós tivemos pessoas vindo aqui na porta da igreja, pessoas que estavam necessitadas, fora os irmãos que a gente já dá, pedindo comida, com filho, e aí não tem como nosso papel é ajudar. Então, o que acontece? Saiu uma demanda para essas pessoas que chegaram aí, enviadas até por Deus, né? Porque acho que é Deus que mostra, e a gente deu. Então, por isso que a gente pediu à igreja, por isso que o pastor estava pedindo alguns alimentos por fora, para poder suprir agora as necessidades da igreja, amém? Então, é importante. Se você tiver, eu tenho açúcar em casa, mas pega aquele açúcar, 1 quilinho e traz, você já vai estar ajudando. Mas eu só tenho, está difícil para mim. 1 sabonete e traz. Você não precisa encher carrinho, bolsa. Claro, se Deus te abençoar e você puder trazer, amém. Mas uma coisa, você já está ajudando. Né? Então, que a gente possa ter essa consciência de que a gente não precisa trazer muito, mas o pouco que a gente traz, com um pouco que o irmão traz, com outro pouco, junta tudo e fica muito de Deus. Amém? Quero falar também dos cultos da semana. O pastor tem batido nessa tecla do culto. Nós temos culto de oração às terças, nós temos culto quinta. Nós, que somos mulheres de Deus, precisamos estar despertas para o que Deus está fazendo. Nós não podemos deixar que os tarefas, os afazeres, fiquem em primeiro plano na nossa vida. Às vezes, você que é uma mulher que é casada e que você está em casa, e você tem que dar ânimo para esse homem. Vamos lá, marido, vamos lá para a igreja, vamos lá louvar o Senhor. Às vezes, nós, mulheres, é que ficamos, estou tão cansada, não sei o quê, não sei o que lá. E acaba que o homem não vem por conta da gente. Então, que a gente fique atenta. E você que não é casada e que está só, que também tenha ânimo de estar na casa do Pai. Eu falo muito com a minha filha, eu falo assim, Raquel, no final só será eu e o Senhor. No final da vida de todo mundo vai ser só o Senhor e a gente. Né? Então, a gente tem que estar buscando a Ele agora. A gente precisa conhecer verdadeiramente esse Deus agora. A gente precisa estar lendo a palavra, estar nos cultos, estar buscando Ele agora. Não dá para a gente ser crente e vir na igreja só no domingo. É triste demais. Eu não estou batendo em vocês não, assim, mas eu digo assim, que a gente tenha essa consciência, que a gente anime outras irmãs que a gente só vê no domingo a vir nos cultos da semana. Irmãs, vamos lá, vamos fazer um esforço para estar na casa de Deus. Sábado nós vamos ter o GAT, né, e o Entre Nós. O Entre Nós é 3 horas, né, Regina?
Então, se você é sozinha, vem para o Entre Nós, não fica sozinha em casa. Vem, é sempre o segundo sábado do mês, 3 horas da tarde. As irmãs estão aqui, os irmãos também que vêm, reunidos para adorar a Deus, para aprender mais sobre a palavra de Deus, para ter comunhão. Você vai aprender a ter comunhão com outras mulheres. É um momento de ter comunhão. Então, quem puder e for sozinha, não for casada, e pode vir para o Entre Nós. O bazar. O bazar ainda está funcionando. E eu peço que quem tiver contribuição, traga, porque nós vamos fazer, acho que no último, né? Acho que a gente sabe, a gente está tentando fazer no último um grande bazar, lá na frente. Então, a gente está pedindo que quem tiver contribuição, que possa ir trazendo essas contribuições para a igreja. A gente já tem arrecadado mais contribuições, fora aquelas que já estão lá. Outra que eu vou falar aqui é sobre o Maio Mulher. Eu quero agradecer em nome da Vera, né, que foi uma bênção. Quem foi? Foi maravilhoso o Maio Mulher. Eu ainda estou no espírito do Maio Mulher, porque eu ainda estou de rosa. E foi lindo, irmãs. Foi assim, é um trabalho que está fazendo 15 anos. E há 15 anos que a gente vai até lá e Deus se derrama de uma forma especial naquele lugar. Então, quem não foi, vai estar sendo colocado, acho que no YouTube da Igreja de Botafogo, a palestra que nós tivemos lá, que foi até a Gabriela, filha da Vera, que pregou. Foi uma bênção. Quem daqui foi? Então, vocês viram, não foi uma bênção? Foi. Então, todo ano tem. Ah, esse ano eu não pude ir. Então, assiste pelo YouTube. E ano que vem, se esforcem para estar lá. Porque é lindo de se ver o agir de Deus naquele lugar. Desde a hora que a gente pisa até a hora que a gente vai embora. A gente chega e vai embora com a presença de Deus. Amém? Outra coisa. Domingo é o dia do aniversário dessa igreja. Essa igreja está fazendo 43 anos. Ela já está bem, já assim, né? Adultinha. Eu falo que daqui a pouco ela vai ficar idosa. Mas ela está 43 anos. E vai ser uma manhã aqui de domingo abençoada. Quem vir vai ver, porque eu sei que a presença de Deus vai estar aqui. E vai ser uma coisa assim maravilhosa. Então, domingo tem também os 13 anos de ordenação do pastor André, que nós vamos estar aqui também, louvando a Deus pela vida dele. E domingo de noite, esse é um convite que eu faço assim, vai ser muito bom também, que vai estar a presença do bispo Luiz Paulo, e nós vamos ter a ordenação de 3 novos diáconos dessa igreja. Então, eu peço que você faça um esforço para estar aqui na casa de Deus, para a gente comemorar esse aniversário em agradecimento ao Senhor, ok? Então, esses são os nossos anúncios. Vamos lá, visitantes. Tem alguém hoje aqui nos visitando pela primeira vez? Tem alguém aqui que é a primeira vez. Eu não vou chamar você aqui na frente, você não vai ser obrigado a fazer nada. Eu só quero saber se tem alguém aqui que veio só... Hoje é a primeira vez que está aqui. Tem alguém? Não, né? Então, estamos em família, irmãs. As irmãs estavam todas animadas, ó. Você... Amém. Vamos para o nosso momento, então, de oração. Ó, esse momento de oração, eu tenho alguns agradecimentos antes a fazer a Deus, né? Primeiro, o Dão. Quem conhece o diácono Dão, ele é esposo da Gisele. E ele, essa semana, para quem não sabe, ele foi operado às pressas de vesícula. E foi um verdadeiro mover de Deus. Eu estava conversando com a Gisele, foi um agir de Deus tão grande que ele começou a sentir dor, já correu para o hospital, foi atendido e, para a honra e glória do Senhor, ele já está em casa. Amém. Deus é tremendo, porque mostrou e já deu a solução para a coisa, né? Não ficou aquela coisa de ficar esperando para fazer cirurgia. Já resolveu. Então, eu agradeço a Deus pela vida do Dão, pelo que Deus fez na vida dele. Eu até tinha colocado aqui da Patrícia, a Patrícia que hoje está no nosso meio.
A Patrícia, ela vai estar dando, né, depois, né, Patrícia, o testemunho dela, falando do que Deus operou na vida dela. E a gente também é um motivo de gratidão muito grande ao Senhor, porque ela passou uma luta muito grande contra um câncer e Deus foi operando o milagre, ela que vai contar. Amém? Depois ela vai contar, mas só dela estar aqui, a gente está podendo ver que ela está bem, já é um milagre. E ela está só com um problema de coluna, né, Patrícia? Que aí a gente também vai estar orando para que Deus possa curá-la por completo. A nossa irmã Lira Dalva, que a gente tem orado, está em casa. Ela até falou para mim, Adriana, se eu estiver melhor, eu vou. Falei, calma, você operou agora coração, fica quietinha aí. Quando for a vontade de Deus, você vai chegar até aqui. Estamos orando pelo Yuri, que é um bebezinho. O pastor tem orado por essa criança. Essa criança já está há muito tempo no hospital, acho que está 5 meses, quase, né? 7 meses no hospital. Ele nasceu com uma deficiência, tem um problema de uma trombose, então os médicos não liberam para ir para casa. Então ele está lá e a gente está orando por ele, pela família dele, para que a família dele venha a conhecer o Senhor. E a gente tem feito isso porque a gente crê num Deus que tudo pode, num Deus que para ele não existem impossíveis. A Marli, graças a Deus, está aqui, teve problema de pressão alta essa semana, mas para a honra e glória do Senhor está aqui. A Cecília Lázaro, aquela nossa irmã, ela até fez aniversário ontem, ela ainda está com problema, ela está com problema numa das vistas, por isso que ela não consegue vir para a igreja, porque para vir está ficando difícil, então a gente vai estar orando. Nós estamos orando pela Nick, que é nora da Rita, nossa irmã. A Nick não passou muito bem, ela está de repouso médico, então a gente vai estar orando por ela. Eu botei aqui que a gente também está orando pela irmã Nelly. Quem conhece a irmã Nelly aqui sabe o quanto ela amava estar aqui no culto. O que acontece? A irmã Nelly está com um problema nos pés, de falta de equilíbrio, por isso que ela não está vindo. Então, mas o coração dela, eu sei que está todas as vezes que essa porta se abre, o coração dela está aqui. Então, que a gente ore para que Deus restaure, que Deus dê, sabe, uma cura nessa situação para que ela possa voltar a estar na igreja. Porque, às vezes, a gente está aqui na igreja e a gente não dá muito valor. Mas, quando a gente está doente, que a gente está em casa, a gente fala, meu Deus, como eu queria estar naquele lugar, como eu queria estar recebendo. Porque estar aqui faz toda a diferença. Porque é aqui que o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. É aqui que nós temos comunhão. É aqui que eu olho para minha irmã e eu vejo que ela não está bem, e o Espírito Santo toca em mim e eu falo, posso orar por você? Em casa, ninguém olha para você. Porque em casa, quem é que vai saber que você está mal? Por mais que a pessoa ligue e fale, oi, tudo bem, irmã? Como é que você está aí? Aí você conte, e até a pessoa ore, amém. Mas é muito mais difícil. Então, aqui, uma olha para a outra, o Espírito Santo age e a gente é abençoado. A gente nunca sai da igreja da mesma forma que a gente entrou. Amém? E hoje eu tenho um pedido especial pelo um professor da Fernanda. É um senhor, ele está passando nesse momento por uma cirurgia delicada. Então, eu peço que, além daqui, que a gente vai estar orando hoje, vocês em casa orem por ele. Orem para que Deus o cubra, o guarde, e que ele possa ter um bom restabelecimento. Eu creio que Deus tem os seus planos, né? E se for da vontade de Deus, que tudo vai correr bem nessa cirurgia e que esse homem vai se achegar ao Senhor. Amém? Então, nessa hora eu vou pedir que quem puder, fique de joelho. Quem não puder, fica sentadinha. Nós vamos orar ao Senhor. Primeiro, agora é o momento de vocês orarem por vocês. Depois eu vou estar orando pelos pedidos. Amém?
amado Pai querido. Ó Senhor, obrigada, Senhor, por estar aqui na tua casa neste dia. Senhor Jesus, eu uno, Senhor, a minha oração, a oração das minhas irmãs. Senhor Jesus, que tu possa contemplar, Senhor, o pedido, Senhor, que cada uma está fazendo agora nessa hora diante de ti. Ó Espírito Santo, tu que passeias no meio do teu povo, Senhor, passeia, Senhor, no meio da tua igreja nesta hora e colhe, Senhor, as orações que estão sendo feitas, Pai. Senhor, que tu possas curar nesta manhã, que tu possas transformar, que tu possas libertar, Senhor. Vai agindo, Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, Senhor. Oh, Jesus, obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua presença nesses 43 anos de vida dessa igreja. Obrigada, Senhor, porque tu tem cuidado de vidas, Senhor. Tu tem cuidado de casamento, de famílias, Pai. Tu tens, Senhor, sido aqui, Pai. Tem, Senhor, abençoado, Senhor, pessoas, Senhor, que estavam sozinhas e hoje, Senhor, tem a Ti. Oh, meu Pai, continua trabalhando em nossas vidas. Continua, Pai, fazendo de acordo com a Tua vontade, o Teu querer. Vem perdoar os nossos pecados, Pai. Mostra, Pai, que caminho devemos andar. Que os nossos pés, Senhor, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Mas que os nossos pés, Senhor, estejam no caminho certo, Senhor. Senhor, tira de nós, Senhor, tudo que não te agrada. Vai nos transformando, meu Pai. Agora, Senhor, nessa manhã, eu quero fazer esse pedido especial pela vida do Dom. Esse Senhor está, Senhor, agora numa mesa de cirurgia, Pai. E eu te peço, Senhor, que tu possas colocar a tua presença naquele lugar. Que tu possa guiar a mão dos médicos, dos enfermeiros, Pai. Senhor, abençoe essa equipe. Senhor, vai agindo, Senhor, para que ele possa ser curado. Que ao sair, Senhor, daquele centro cirúrgico, Pai, que tudo tenha corrido bem. Que tudo seja de acordo com a tua vontade e o teu querer. Te peço, Senhor, saúde renovada para a vida desse homem, Pai. E, Senhor, mas o meu pedido mais especial, Senhor, é que tu possas, Senhor, alcançar a vida dele também, meu Pai. Ó, Senhor, vai fazendo a sua obra na vida desse homem, Pai. Que o Senhor possa se apresentar a ele, Senhor. Ó, Pai, quero te pedir também, Senhor, pelo Yuri, esse bebê que tem passado essa luta tão grande, Pai, eu quero te pedir saúde, Senhor, para ele. Ah, Senhor, que os pais possam ver, Senhor, como um dia eu vi o milagre na vida da minha filha, Senhor, dentro de uma UTI, que esses pais também possam ver o teu milagre e possam, Senhor, enxergar, Senhor, que só existe um Deus, que só existe o Senhor. Ó, Pai, quero te pedir também, Senhor, por todas as pessoas da nossa igreja, Senhor, que estejam doentes, que tu possas visitar o corpo dessas pessoas, derramando do teu bálsamo de cura nesta manhã. Senhor, derrama do teu bálsamo sobre elas, que elas possam ser curadas, Senhor, por ti. Senhor, quero também te agradecer, Senhor, pelo livramento que tu deste ao Dão, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter, Senhor, agido de forma milagrosa, Senhor, e que tudo correu bem, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida do teu filho. Senhor, quero te agradecer pela vida da Patrícia Queiroz. Senhor, hoje ela está aqui, Pai. Ó Senhor Jesus, ela está aqui com um coração que eu creio grato a Ti. Continua trabalhando no coração, na vida dela. Renova as forças da Tua filha.
Senhor Jesus, que todo esse problema que ela está tendo, Senhor, de coluna, de hérnia, Senhor, de tudo isso, Senhor, que ela possa vir a ser completamente curada, Pai. Quero te pedir também, Senhor, que tu possas, Senhor, curar a irmã Marli, Pai, que, Senhor, teve a sua pressão, Senhor, essa semana alta, que tu possa vir trazer, Senhor, a normalização dessa pressão. Traz ao coração da Marli também a alegria que só o teu Espírito pode dar. Senhor, te peço pela Araci, Senhor, por suas filhas, Senhor, que hoje a trouxeram aqui. Abençoe, irmã Araci, Senhor. Traz vigor, força, ânimo, Senhor, a tua serva, porque tu sabes, Senhor, que ela ama estar na tua casa. E também, Senhor, quero te agradecer, Senhor, pela presença do teu Espírito, Pai. Que o teu Espírito nunca se afaste de nós. Necessitamos dele, Senhor, para tudo nessa vida. E eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço por cada vida que está aqui hoje, Pai. Que todos sejam abençoados por ti. Oh, Pai, tu melhor do que eu conhece o que está no coração de cada uma delas, Pai. E que tu possa, Pai, de acordo com a tua vontade, Pai, realizar o pedido, Pai, que elas fizeram. E desde já te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãs. Podemos sentar. Agora nós vamos para o momento do ofertório, que é um momento importante em que a gente com o fruto do nosso trabalho, a gente abençoa a tua casa. Então, se você precisar de um envelope, é só você levantar suas mãos, que as irmãs vão estar entregando esse envelope. Então, enquanto as irmãs aqui estão, já podem passar com as salvas, nós podemos louvar o Senhor. E a Regina está ali com a maquininha e a Sandra também. Quem quiser fazer pagar seu dízimo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, e eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor.
Oh, Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Oh, que Tu possas abençoar, Senhor, nesta hora, Senhor, as ofertas, os dízimos que Tuas filhas trouxeram até Tua casa, que Tu possas abençoar a cada uma delas, Pai. Obrigada, Senhor, porque elas têm um entendimento, Senhor, do que deve ser feito, que é trazer todos os dízimos diante de Ti. Pai, que Tu continues abençoando a cada uma delas. Te peço também, Senhor, que Tu possas abençoar aquela que também sentiu no coração de trazer, Senhor, uma oferta a Ti, mas nesse momento não pôde. Que Tu possas, Senhor, também, Senhor, fazer com que essa irmã venha, Senhor, a ser abençoada por Ti, para numa próxima oportunidade ela também estar aqui, Senhor, trazendo seu dízimo, sua oferta. Senhor Jesus, te peço agora, Senhor, que Tu possas abençoar, Senhor, esses dízimos e ofertas que chegam à Tua casa. Que o pastor, Senhor, possa usar com sabedoria todos esses recursos que chegam. E desde já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vocês vão por aqui, ó. Por aqui, pelo pastor Tolimar. Amém. Obrigada, meninas. Irmãs, a obra de Deus, eu vejo a obra de Deus assim, que a obra de Deus ela não pode ser feita por uma pessoa só. Né? A obra de Deus é para ser feita por todas as pessoas que professam o nome de Cristo. Amém? Então, eu creio assim, que Deus fala através de cada uma de nós aqui. E eu tenho, se vocês têm reparado, eu tenho trazido mulheres para abrir culto, para louvar, para trazer a palavra, porque eu creio que todo mundo pode fazer algo pela obra de Deus. Todo mundo pode entregar, ser ministra, todo mundo que se dispõe, o Senhor enxerga e o Senhor chama. Então, que a gente tenha esse coração. Quando a Ivanilda botou aquele hino, Sonda-me, é um dos hinos que assim, eu mais gosto, porque ele fala que o Senhor sondar a gente, e ele fala, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebrantas meu coração. E ele fala, usa-me, Senhor. Todas nós aqui cantamos o louvor, não cantou? Então, todo mundo falou que era para o Senhor usar, não foi? Então, amém. Então, agora também, quando eu chamar, não tem essa, você cantou. Então, hoje, nós estamos vindo, esse ano inteiro, Deus colocou no meu coração, de falar sobre as mulheres da Bíblia. Mulheres do Antigo, do Novo Testamento. E eu estou convidando mulheres a trazer. E às vezes vai ser, mas não é você, Adriana? Não, não sou eu. Hoje vai ser outra mulher que o Senhor escolheu, porque eu oro e o Senhor me mostra a pessoa. E hoje eu convidei minha filha, que vai trazendo uma mulher da Bíblia, que eu não vou dizer quem é, ela que vai dizer, mas eu também já estou sabendo, que eu até já falei com a Thay, que está tendo um certo spoiler o que eu estou botando nas redes sociais, que as pessoas ficam assim, já sei qual vai ser a mulher da Bíblia, porque eu vi um poço. Não sei. As pessoas estão ficando muito espertinhas. Vocês estão ficando muito espertinhas. Eu vou começar a dificultar. Vou começar a dificultar as imagens, mas tem sido uma bênção, nós temos aprendido. Eu aprendi sobre Joquebede, Marta e Maria, sobre Ana, e hoje eu trouxe minha filha aqui, que vai estar trazendo uma mulher que eu não vou poder dizer, ela que vai dizer, tá? Amém? Vamos orar. Amém. Estendam a mão, vamos orar pela vida da Raquel. Ó, Pai amado, Pai querido, nessa hora, Senhor, eu te peço que Tu possas usar a Raquel, Senhor, que ela possa ser Tua boca, Senhor, nesta manhã. Senhor Jesus, unja a Tua filha, Senhor, que a Raquel não fale dela, mas que fale de Ti, que fale do amado das nossas almas, ó Pai, e o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa palavra que ela vai proferir, toque também no coração de cada uma de nós. Preparas o nosso coração nessa manhã como um terreno fértil, Senhor, onde a semente será plantada.
e que ela frutifique. E que ela possa, Senhor, dar mais e mais e mais frutos e mais e mais e mais sementes. Desde já, Senhor, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. É verdade que minha mãe falou, também não sabia nem os louvores que iam ser tocados, mas se você cantou verdadeiramente que quer ser usada, então hoje nós vamos falar sobre isso também, amém? É uma alegria estar aqui nessa manhã com vocês, tem sido uma manhã muito especial. Eu estava até conversando com a Thay antes do culto, essa semana foi uma semana de muitas lutas, né? Mas eu creio que o Senhor tem preparado coisas, não só hoje, mas para esse final de semana, que também vai ser muito especial, né, irmãs? O aniversário de 43 anos dessa igreja, que é essa casa de oração que tanto nos abençoa. E, como minha mãe também já disse, a gente vem aprendendo sobre as mulheres da Bíblia, a gente ouviu falar de Joquebede, de Marta e Maria, de Ana, e hoje, pelo spoiler que já foi dado do meu poço, que eu via lá e falava, olha o poço lá, a gente vai falar sobre uma mulher que ela não foi nomeada na Bíblia, a gente não sabe o nome dela, mas que foi uma mulher assim que me inspira porque ela foi uma missionária realmente, e uma mulher muito corajosa. E hoje a gente vai estar tendo que, quando eu estava preparando essa mensagem, o que eu chamei de um treinamento de evangelismo com Jesus e com a mulher samaritana, né? Quando a gente olha para esse texto, às vezes a gente enxerga outras coisas, mas quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor colocou isso no meu coração, é para a gente aprender exatamente com eles um exemplo de como a gente pode alcançar outras pessoas, de como a gente pode estar compartilhando da palavra de Deus. Amém? Eu baseei esse estudo que eu fiz, né, no comentário expositivo do livro de João, do Hernandes Dias Lopes, que a gente está sempre falando sobre essa série aqui de livros, é muito enriquecedora, em outros materiais de estudo também. E o texto que a gente vai ler hoje está lá em João, capítulo 4, versículo 1. João 4, 1. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Amém? Então vamos ler. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem.
Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter nos deixado, Pai, esse relato que tanto nos ensina, Senhor. Que nessa manhã o Senhor fale conosco, Pai, nos ensine sobre como o Senhor deseja ser adorado, Pai, e como devemos pregar a Tua palavra, Senhor. Guia-nos nessa manhã no estudo da Tua palavra, que tudo seja feito para a Tua honra e glória. É o que peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãs, vou pedir que vocês não fechem a Bíblia de vocês. Eu fiz a leitura toda, né, até o versículo 30, para que a gente vá acompanhando a sequência da história do que estava acontecendo. Se vocês, olhando aí para a Bíblia de vocês, voltarem uma página, vocês vão ver que no capítulo 3 de João, o título é o seguinte: Nicodemos visita Jesus. E então, no capítulo anterior, eu imagino que todos aqui conheçam essa passagem, né? Nicodemos era um homem, era judeu, fariseu, mestre da lei, ele fazia parte do Sinédrio, né? Era um homem muito culto, e ele estava ali visitando Jesus, perguntando a Jesus as dúvidas e tirando as dúvidas que ele tinha sobre a palavra. E a gente pode ver a grande discrepância que há entre esses dois capítulos. Quando a gente olha a sequência, no capítulo 3, a gente vê Jesus conversando com esse homem erudito, né, Nicodemos, e no capítulo 4, Jesus conversando com uma mulher samaritana, inculta, que estava vivendo uma vida imoral, né? Então, ao mesmo tempo que nessa sequência que João faz aqui no seu evangelho, em que há uma discrepância entre um homem erudito judeu e uma mulher inculta samaritana, a gente também pode ver uma semelhança. Ambos precisavam do Senhor Jesus e ambos foram salvos pelo seu amor. Por mais diferentes que eles fossem, ambos tiveram um encontro com Jesus. Amém? E outra coisa que a gente pode reparar, se depois em casa, quando vocês forem reler esse texto, é que nos capítulos 2, 3 de João, quando Jesus ainda está na Judéia, ele é recebido com muita, frieza, incredulidade, questionamentos. Mas quando Jesus vai a Samaria, que era o povo praticamente, vamos dizer, inimigo dos judeus, a gente vai ler aqui também um pouco mais à frente que ele foi recebido como Messias, como Senhor e Salvador, né? Ali houve salvação em Samaria. Então, desde aí nós já vemos que coisas muito improváveis estavam acontecendo, né? Um lugar onde as pessoas, a maioria era judeu e era para ter recebido Jesus da melhor forma, não recebeu, mas já em Samaria, onde estava o povo inimigo dos judeus, Jesus foi recebido, né, com tanto calor. E, voltando para o capítulo 4, como eu falei, vocês vão acompanhando aí, do versículo 1 ao 3, quando começa a narrativa, a gente vê que Jesus está fugindo sobre a questão do batismo, né? Quem batizava mais, se Jesus que batizava mais, se era João Batista. E Jesus está fugindo daí, fala que Jesus estava indo da Judéia de volta para a Galileia, no versículo 3, exatamente porque Jesus sabia que ele podia ser capturado e, vamos dizer, perseguido até a morte pelos fariseus, por toda essa questão. E Jesus sabia que ainda não tinha chegado a sua hora. A gente, se for acompanhando a narrativa de João, a gente vê que o ministério de Jesus mal tinha começado, né? Ele estava no começo do seu ministério. Então, ele está saindo dali exatamente para evitar todos esses conflitos e essas questões do batismo, né? E aí, no versículo 4, diz o seguinte: e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. E esse necessário, na verdade, era uma necessidade muito mais espiritual e do plano de Deus do que uma questão geográfica mesmo, porque dessa rota que Jesus queria fazer, no meio dessa rota, tinham 3 possíveis caminhos a serem feitos. E um deles era esse que passava por Samaria.
E apesar de ser a rota mais curta, era a rota mais evitada, né? Porque os judeus, por terem esse conflito com os samaritanos, evitavam. Então, Jesus estava passando ali por um propósito do Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do conflito dos judeus e dos samaritanos, né, para que fique claro o entendimento, e sobre essa origem desse povo samaritano. Quando a gente lê lá no Antigo Testamento sobre os reis de Israel, a gente lê a história do rei Davi e do seu filho Salomão, a gente vê que com a morte de Salomão, o povo de Israel foi dividido em 2 reinos. Você provavelmente já ouviu falar disso, do reino do norte e o reino do sul. Né? Israel era formado por 12 tribos. 10 dessas tribos ficaram no reino do norte, e a capital do reino do norte foi chamada Samaria, foi escolhida como Samaria. Então, esse reino do norte também era conhecido como Israel, né? Chega uma hora na palavra que a gente começa a ver no Antigo Testamento, se referindo a Israel, era esse reino do norte, essas 10 tribos. E o reino do sul ficou com as 2 tribos de Judá e de Benjamim, era muito chamado de Judá também. Então, se localizando, Samaria era a capital desse reino do norte, depois dessa cisão que havia acontecido após a morte de Salomão. E os samaritanos, né, esse povo também do reino do norte, eram pessoas que também eram devotas. Né? Devotas é aquela pessoa que também quer estar ali, religiosa, né, e tudo mais. Eles queriam até guardar alguns dos, como é que eu vou dizer, dos rituais e das convenções dos judeus, mas eles só aceitavam o Pentateuco como sendo verdade. Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que foram escritos por Moisés. Então, e ainda assim, nesse Pentateuco, eles faziam algumas divergências, eles colocavam umas outras coisas. Então, por exemplo, eles rejeitaram toda a história ali que a gente vê no Antigo Testamento, eles não acreditavam que nenhum daqueles profetas, né, que a gente lê na palavra, que nenhum deles era um profeta realmente enviado do Senhor. E, para eles, o verdadeiro lugar de adoração não era o Templo de Jerusalém, que tinha sido construído por Salomão, era o Monte Gerizim. E esse Monte Gerizim é exatamente o lugar, o pano de fundo dessa história que a gente está lendo aqui. A gente vai ver isso. E então, o pano de fundo dessa história aqui de Jesus, desse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, é esse conflito. Havia um conflito muito ferrenho, uma animosidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Né? Era como se houvesse ali um muro de separação entre eles. E quando no versículo 6, a gente vê ali que fala, né, ali ficava o poço de Jacó, que é o poço que foi ilustrado aí, que o pessoal fica falando que deu spoiler, né? O poço de Jacó ficava exatamente diante desse monte. Como a gente viu, Jesus estava em Samaria. E em Samaria tinha esse monte que era um lugar sagrado para eles. E o poço ficava de frente para o monte. E aí, a gente vê Jesus chegando ali, ó, cansado da viagem, versículo 6. Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta de meio-dia. Os estudos dizem que, mais ou menos, essa viagem de Jesus já devia ter durado uns 6 dias, por aí. Então, ele devia estar bem cansado, né? E era meio-dia, que naquela época, como hoje, meio-dia é a hora que o sol está como? A pino. Então, na verdade, né, nesse momento, era o momento que as pessoas paravam para descansar, os viajantes, as pessoas que trabalhavam, como Jesus estava parando ali também. E as mulheres dessas regiões em que tinham esses poços, uma região mais rural, elas costumavam ir em grupo buscar água. Né? E, além de ir em grupo, elas não iriam ao meio-dia buscar água, porque você imagina, você está com um cântaro, que era um vaso, indo buscar água e voltando no sol de meio-dia. Ia ser exaustivo. Então, elas normalmente não faziam isso. Mas essa mulher, que é a mulher samaritana aí da nossa passagem, ela estava fazendo isso. Ela estava sozinha, né, já diferente do que acontecia, e indo ao poço meio-dia. Então, alguma coisa suspeita tinha sobre isso. Né? Quem olhasse ia falar assim, porque essa mulher está indo sozinha, meio-dia, buscar água no poço. Isso não faz sentido. E exatamente porque, como a gente já leu aí, pelo histórico matrimonial dela, né, ela devia estar evitando as outras mulheres, porque provavelmente tinha vergonha ou já tinha sido julgada de alguma forma, e as outras mulheres também deviam, né, excluí-la. Então, por isso que ela estava indo sozinha. E a gente vai ver que nesse capítulo, nesse episódio, Jesus ele quebrou muitas barreiras, barreiras culturais, barreiras religiosas, de gênero, de raça, de moralidade. Jesus foi, assim, como a gente diria, à frente do seu tempo nesse momento, exatamente porque Jesus queria mostrar que o Evangelho é para todos, né? Essa nova unidade no Evangelho. Então, por isso que eu falei que esse exemplo aqui de Jesus é um verdadeiro exemplo de evangelismo, de como que isso deve ser feito.
a gente vai ver que Jesus ele não começou apontando o dedo na cara dessa mulher e falando você é uma pecadora. Jesus teve toda uma estratégia. E a gente vai olhar um pouco para isso, né? Já acompanhando aí nos versículos 7 e 8, se vocês olharem aí, que Jesus estava sentado no poço, então veio essa mulher samaritana, né? Jesus disse o quê? Dê-me um pouco de água. E, para contextualizar, a primeira barreira que Jesus está quebrando aí era uma barreira cultural. Porque naquela cultura, primeiro, um homem não deveria estar falando com uma mulher em público, principalmente um mestre, né, um rabino, que era o que Jesus era. E, se vocês olharem o versículo 8, que diz que os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, isso também era uma outra barreira, porque para os judeus, os alimentos dos samaritanos eram impuros, né? Jesus não poderia comer da comida deles ali, e muito menos pedir água ou beber do cântaro, né, do vaso de uma mulher samaritana. Então, Jesus ali, ele estava fazendo uma coisa bem revolucionária, vamos dizer assim, porque, primeiro, essa mulher não era qualquer mulher, era uma mulher que era desprezada por todos. Provavelmente, a vida dela devia ser motivo de fofoca, literalmente, na cidade. E Jesus valoriza e fala com ela, né? Jesus é que chega e vai falar com ela. Jesus é que lhe pede um favor. E, além disso, antigamente, se vocês se lembram, na palavra, figuras como Jacó e até Moisés, eles haviam conhecido suas esposas aonde? Num poço. E, então, para a sociedade daquela época, para aqueles homens e para a tradição judaica, um homem falar com uma mulher desacompanhada num poço podia ser algo que tivesse segundas intenções ou que fosse um motivo de flerte, né? Então, Jesus estava ali arriscando a sua reputação, fazendo algo que, pela tradição judaica, ele não deveria, que era falar com uma mulher em público. Os fariseus, eles não podiam falar nem com a própria mulher em público. Se eles estivessem em público e a mulher deles viesse falar com eles, eles não podiam falar. Então, Jesus estava ali quebrando, então, uma barreira cultural da cultura dos judeus muito grande, né? Jesus também quebrou uma barreira racial, porque a gente sabe que o povo samaritano era um povo que sofreu uma mistura muito grande de raças, então tinha perdido a sua identidade racial. E essa briga, essa desavença dos judeus com os samaritanos, nessa época aqui já durava aproximadamente 500 anos. Então, assim, era muito tempo. E eles realmente não se davam. Quando a gente olha a palavra, a gente vê que teve momentos de guerras e de brigas entre eles, e desavenças e até derramamento de sangue. Então, assim, a postura de Jesus falava sobre a queda de um nacionalismo, ou seja, Jesus estava ali falando, não, a palavra de Deus, o dom da vida que ele está apresentando aqui, não é só para os judeus. Né? A gente vai ver Paulo falando muito disso, né? Paulo foi aquele apóstolo que falou para os gentios, gentio é aquele povo que não era judeu. Então, a gente vê aqui Jesus quebrando essa barreira e falando, não, essa palavra, esse dom que eu tenho para dar, não é só para os judeus, mas é para toda criatura. Amém? E, além disso, Jesus quebra uma barreira religiosa, porque, como eu falei, os samaritanos também tinham seus rituais, as suas devoções, né? E não tinham uma fé sincera e uma fé verdadeira, né? A religião era muito misturada, tinham heresias, como eu falei, eles só aceitavam o Pentateuco, e mesmo assim era um Pentateuco deformado, né? Vamos dizer assim. Mas Jesus, ele passa por todas essas barreiras, ele enfrenta todos esses preconceitos para alcançar o coração daquela mulher, né? E o coração daquela mulher, que, como eu falei, era uma missionária, porque ele alcançou o coração dela e ela alcançou o coração de muitos outros. Então, agora, a gente vai ver, a partir do versículo 7, esse treinamento de evangelismo que Jesus está dando para a gente, né? Porque a primeira coisa que Jesus faz é despertar a simpatia daquela mulher. Quando vocês olham aí o versículo 7, Jesus diz o que à mulher? Dê-me um pouco de água. Jesus estava fazendo o que a gente chama de um ponto de contato com aquela mulher. Quando a gente vai falar com alguém, né, no evangelismo, isso é super importante, estabelecer um ponto de contato com aquela pessoa. E Jesus lhe pediu um simples favor, porque ele chegou e pediu o quê, gente? Um pouco de água, uma coisa simples, né? Ele não fugiu da mulher, ele não a desprezou, ele não a condenou, mas fez um simples pedido. E quando a gente olha aí o versículo 9, ela já está falando com ele, ela responde, como o Senhor, sendo um judeu, me pede água, que sou uma mulher samaritana? Então, o ponto de contato de Jesus deu certo, ele falou com ela e ela já respondeu. E é exatamente isso. Quando a gente vai falar com alguém, seja na rua, por exemplo, quando a gente vai evangelizar na rua, é sempre importante fazer contato com aquela pessoa de alguma forma.
Às vezes você não conhece a pessoa, você vai oferecer um favor. Quantas vezes a gente já fez esse evangelismo? Vem alguém carregando uma bolsa, alguma coisa, você, nossa, está precisando de ajuda, dá licença, vou falar aqui com você. Ou pedir alguma coisa, ou conversar sobre algo que tem em comum, gente, falar sobre o tempo, o que quer que seja. Mas isso é importante. Quando já é uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma amiga que é de anos, é minha vizinha, e eu não sei como que eu vou começar a falar de Jesus para ela, ela não me dá uma brecha. Pega um assunto que você tem em comum com ela e começa a falar. Às vezes você faz crochê, ela faz crochê também, ou você gosta de ouvir certa música e ela gosta também, não sei. Ou alguma história de família que vocês tenham em comum. O importante é fazer esse contato para que a pessoa comece a se abrir e você possa conversar com essa pessoa. A pior coisa que você pode fazer é chegar e falar, olha só, você vai para o inferno porque você está condenada, a sua alma vai queimar no mármore do inferno. Já perdeu, já não ganha a vida da pessoa. Então, primeira coisa, aprendendo com Jesus aqui, faça um ponto de contato, né? Fale alguma coisa, porque um evangelismo nada mais é do que uma conversa sobre a vida espiritual daquela pessoa. Então, o objetivo, a gente sempre fala isso, não é entregar um panfleto, não é falar só um Jesus te ama, é estabelecer uma conversa com aquela pessoa, né? Então, em primeiro lugar, Jesus ali despertou a simpatia dessa mulher, pedindo, né, esse favor. E outro ponto a ser observado é que não adianta a gente esperar que as pessoas vão cair do céu e vão nos perguntar sobre Jesus. Porque isso raramente vai acontecer. A gente vê que no capítulo 3 de João, isso aconteceu. Nicodemos que foi até Jesus perguntar. Mas aqui, quem vai falar com a mulher é Jesus. Jesus que está lá sentado no poço e pede a ela um favor. Então, muito difícil, na maioria esmagadora das vezes, ninguém vai vir perguntar nada a gente. A gente tem que olhar, entender por onde a gente pode começar a falar ali com aquela pessoa, né? E qual é a melhor forma de acesso ao coração dela. Então, quando a gente vai ou evangelizar na rua, ou evangelizar alguém que está perto da gente, é necessário que a gente ore antes, gente, a gente se consagre, né, que a gente faça essa preparação, porque nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Então, é o Senhor quem vai nos mostrar com quem a gente deve falar, né, em que momento a gente vai colocar, de que forma a gente vai abordar. Então, peça a Deus. Às vezes a gente conhece alguém, a gente fala, poxa, Senhor, eu sei que essa pessoa precisa de Ti, eu queria tanto falar com ela, como é que eu faço? E eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar, em primeiro lugar, um assunto em comum que você possa conversar com ela e uma forma de abordar essa pessoa. Amém? Depois disso, depois de despertar a sua simpatia, Jesus desperta a sua curiosidade. E aí a gente agora vai olhar para o versículo 9 até o 12, vão acompanhando aí. Já nesse versículo 9, quando ela responde a Jesus, ela já joga ali não uma reclamação, mas um fato do tipo, olha só, a gente não pode começar essa conversa do zero. Tem alguma coisa aqui, né? Como falam, tem um elefante aqui na sala, né? Como que o Senhor é judeu e está falando comigo que sou samaritana, né? João coloca aí, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, essa mulher, ela fez questão de trazer à tona o histórico daquele povo e falar, olha, há um muro de separação entre nós, o Senhor é judeu, eu sou samaritana. Mas, no versículo 10, Jesus responde a essa mulher. E mesmo diante dessas dificuldades levantadas por ela, Jesus mostra que quem precisava da água e quem precisava do favor, né, do dom de Deus, era ela. Então, quando a gente lê o versículo 10, a gente pode sentir um pouco de reprovação nas palavras de Jesus, como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim, olha, eu te pedi água, uma coisa comum, né, uma coisa menor, e você hesitou em me oferecer. Ah, mas se você me tivesse pedido a água viva, o dom supremo de Deus, eu não teria hesitado, eu tinha te dado imediatamente. Né? Então, Jesus ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria. Então, se você conhecesse, é aquela pulga atrás da orelha que Jesus estava deixando ali dessa mulher. Né? Quando ele fala sobre água viva aqui, ele está se referindo à água fresca. Né? O sentido literal de água viva é água fresca, água corrente, que é diferente de uma água de um poço. Né, gente? A água do poço está ali, estagnada, parada. Então, ele está falando sobre isso, mas Jesus também está falando sobre a água da vida. Né? E qual seria essa água da vida? O Espírito Santo de Deus. Então, eu vou pedir que vocês vão um pouquinho mais à frente aí em João, lá em João 7, 37 ao 39. João 7, 37. Amém? João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa,
Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, quando Jesus está se referindo a essa água da viva, não é água de poço, né? Era exatamente um dom, um presente que só o Senhor podia dar. E muitas das vezes as pessoas, né? E a gente também um dia foi assim. A gente vive uma vida infeliz, né? Uma vida vazia, uma vida prisioneira, porque não conhece Jesus e não tem o Espírito Santo. E essa mulher, ela provavelmente estava muito desiludida com Deus, sabe? Estava amargurada, ela tinha uma história pessoal muito complicada e ainda por cima tinha uma história de um povo muito complicada sobre ela, né? De tantos conflitos. E aí, no meio disso tudo, Jesus toca na sua curiosidade. Ele lança assim uma pergunta, né? Se você conhecesse? Ah, mas você não conhece. E aí, vamos voltar lá para João 4, onde a gente estava lendo. Quando a gente olha aí o versículo já o 11 e o 12, a gente vê que a estratégia de Jesus deu super certo. Olha quantas perguntas essa mulher faz a Jesus. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Então ela estava querendo dizer, mas quem é você? Quem é você? Por que você está falando comigo? Eu estou vendo que você está aqui, mas você não tem balde para descer com o poço. Como que você está falando de água corrente se a gente está num poço que tem água parada? Então, a estratégia de Jesus deu super certo, né? E uma das coisas que a gente faz também em evangelismos, e que é também interessante de fazer, é fazer esse tipo de pergunta ou algum tipo de provocação para que a pessoa pense um pouco, né? E para que essa atenção seja capturada. Então, eu sei que algumas de vocês aqui já participaram também de treinamento de evangelismo e a gente tem várias estratégias, né? Para dar alguns exemplos, a gente tem um panfleto que a gente fala sobre os maiores acontecimentos da história. E aí a gente começa conversando com aquela pessoa. Quais vocês acham que foram os maiores acontecimentos da história? E aí a pessoa começa a falar e a gente introduz os verdadeiros maiores acontecimentos da história, né? Que é o plano de salvação. Ou então a gente fala sobre uma situação que esteja acontecendo muito na mídia. Esse último ano a gente saiu para evangelizar. Eu falei com muita gente sobre pandemia, porque era algo que estava acontecendo e você começava a conversar com a pessoa. Mas como é que você acha que está a situação? Né? O que você está achando dessa pandemia? Como é que tem sido para você? Ou então, você perguntar à pessoa por que ela acha que há tanto sofrimento no mundo, e aí a pessoa começa a falar ali sobre o que ela pensa. Então, o importante é capturar a atenção da pessoa de alguma forma, né? Jesus confundiu ali o entendimento de algo comum, colocou ali uma dúvida, do tipo, se você conhecesse, mas não conhece, e a gente pode aprender muito com a sabedoria do Senhor nisso, né? De jogar alguma coisa, de colocar uma pulga atrás da orelha para que aquela mulher se interessasse pelo que ele estava falando. E deu super certo. Depois dele ter despertado a curiosidade dela, ele despertou o seu senso de necessidade. E aí agora, acompanhando do 13 ao 15, né? A gente vai ver que no 13, Jesus é categórico ao afirmar que quem bebesse desta água, essa água, a água do poço, voltaria a ter sede. E por que Jesus estava falando isso? Porque, primeiro, isso realmente era o que ia acontecer, e porque as coisas desse mundo não nos satisfazem. Não importa o que o homem coloque para dentro, quanta água beba, quanta comida coma, né? O coração do homem nunca estará satisfeito. E a água daquele poço, o poço de Jacó, era realmente numa quantidade limitada, ela diminui, ela desaparece. Mas o interessante é que Jesus fala isso no capítulo 13, 14, né? Fala que essa água, que a pessoa que bebesse voltaria a ter sede, mas que ele tinha uma água, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher responde assim no 15: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. A mulher não entendeu foi nada. Ela não entendeu da mesma forma que, como Nicodemos, no capítulo anterior, quando Jesus falou para ele, é necessário que todo homem nasça de novo. E Nicodemos olha para Jesus e fala assim, mas Senhor, como que pode um homem adulto voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus não estava falando de uma forma literal, mas tanto o erudito Nicodemos, aquele que era culto e estudado, não entendeu a linguagem de Jesus, como essa mulher, que era uma mulher simples e inculta, também não entendeu a linguagem de Jesus. Porque Jesus não estava falando das coisas daqui, né? Ele estava falando das coisas eternas.
Então, quando ela pede essa água, na verdade, no versículo 15, ela ainda não estava pedindo porque ela queria a água viva, o Espírito Santo de Deus. Ela estava pedindo porque ela queria uma fonte para ela, literalmente, uma fonte em que ela pudesse ir pegar a água dela, ou então uma água que fosse, sei lá, mágica e que ela bebesse e ela nunca mais ia ter sede. Ela olhou por esse lado, né? E quantas vezes a gente faz isso também? A gente quer uma solução rápida e maravilhosa, né? E não se importa com o dom da vida que o Senhor tem para oferecer, né? A gente quer um remédio ou então algo que possa ser ali, sabe, precioso demais para a gente, e a gente se esquece que o que a gente tem de mais precioso é esse dom da vida, né? Que é o Espírito Santo de Deus em nós. E Jesus, ele fala aí sobre beber e não ter mais sede, quando ele fala de satisfação, era exatamente isso que aquela mulher procurava. E ela tinha procurado isso a vida toda, né? Durante a sua busca, ela não tinha se preocupado nem com as leis dos homens, nem com as leis de Deus, e ela continuava sedenta. E quando, mais uma vez, Jesus coloca aí a possibilidade de satisfação, ela, de novo, se coloca ali, porque essa sede que ela tinha nunca seria suprida enquanto ela não fizesse de Jesus o seu Senhor e Salvador. Amém? E aí, queria que a gente pensasse um pouco na gente também. O que a gente tem colocado para dentro vai que vai satisfazer todas as necessidades de uma vez só? É comida mesmo? Às vezes a gente come achando, estou nervosa, vou comer aqui, isso aqui vai me ajudar. Ou então, é busca de aprovação pelos outros? Às vezes não. Se a minha mãe e meu pai acharem que eu sou a melhor pessoa do mundo, então eu sou a melhor pessoa do mundo. Ou então, não, se minha irmã achar que eu sou uma pessoa boa, então realmente sou uma pessoa excelente. É o olhar das outras pessoas. Nossa, se tiver todo mundo prestando atenção em mim, então tudo vai ficar bem, né? Às vezes é entretenimento. Nossa, eu quero muito assistir essa novela. E essa novela, quando eu paro para assistir, esqueço todos os meus problemas, fico ótima, fico maravilhosa. Eu não sei o que é que você tem colocado para dentro, achando que vai suprir suas necessidades. Mas uma coisa eu sei que é idolatria. Porque, como eu disse aqui já outras vezes, e eu vou repetir isso todas as vezes, idolatria é colocar algo que não é o Senhor no lugar que Ele deveria ocupar. Então, quando a gente pega qualquer coisa que é criação e coloca no lugar de criador, coloca no lugar do autor da vida, a gente está idolatrando aquilo dali e a gente está se enganando. Porque o vazio que há em nosso coração, só quem criou o nosso coração pode preencher, porque o Senhor nos criou para Ele, né? Não foi para esse mundo, nós somos suas criaturas, mas Ele nos criou para Ele. Então, enquanto a gente não entender, né, que só Jesus satisfaz, a gente vai continuar sedentas, sentadas na frente de um rio de água viva. Porque eu estou falando aqui para muitas mulheres que já são cristãs há muito tempo, né? Eu falo para mim mesma também. Nós conhecemos a Deus e nós sabemos que só Ele satisfaz. E às vezes a gente está procurando em tudo, né? Essa mulher estava procurando provavelmente em homens. Ela já tinha tido 5 maridos, ela já estava no 6º marido. Às vezes estava procurando numa atenção masculina aquilo que só Jesus podia satisfazer. Às vezes a gente está procurando num filho, sei lá, em qualquer coisa, num trabalho, numa profissão, algo que só Jesus pode nos dar, né? Então, como minha mãe também sempre falou para mim, não, minha filha, não vai ser uma filha pobre de um pai rico. O Senhor é tão rico em misericórdia, em amor, em graça, e às vezes a gente quer as coisas desse mundo mais do que Ele pode dar para a gente, né? Tendo esse rio de água viva à nossa disposição. E aí, depois que Jesus fala para essa mulher sobre essa necessidade que ela tinha, Jesus desperta a sua consciência. Porque quando a gente olha aí o versículo 16, que é o próximo, Jesus diz o quê? Vá, chame o seu marido e volte aqui. O que isso tinha a ver com a conversa, gente? Nada. Não tinha nada a ver com a conversa. Mas ele fez uma reviravolta naquela conversa para despertar a consciência daquela mulher. Ele pedir que ela chame o marido dela, foi a melhor forma dela poder ter consciência de pecado. E por que isso é tão importante? Porque a sede daquela mulher nunca seria verdadeiramente, né, ali real e ser completamente despertada se ela não tivesse consciência dos seus próprios pecados, né? Então, o Senhor está ali falando a consciência daquela samaritana. Com essa simples fala, que parece não ter muito a ver, vá, chame o seu marido e volte aqui, ele está lembrando a ela que ela vivia uma vida imoral, né? E que ela era pecadora. E, irmãs, não há salvação sem arrependimento.
O pecador, né, ele só pode achar que precisa de Deus quando ele se vê como pecador, né? Ninguém vai conseguir ver a beleza do Senhor enquanto não vê a sua própria miséria. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Thomas Watson, que diz o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Então, quando esse pecado não for amargo, não nos doer e não nos fizer nos arrepender, Cristo não vai poder ser doce para a gente. Então, Jesus, também muito sabiamente, está ali preparando o solo do coração daquela mulher. Porque ela tinha pedido a água que Jesus ofereceu, mas era por uma questão mesquinha, né? Ou então por algo que não importava. Então, se tratando de evangelismo e de quando a gente vai falar com uma pessoa, algo que a gente nunca pode deixar de falar, nunca. Por isso que a gente fala que não é só Jesus te ama. Você é pecador, assim como eu. Né? A gente precisa falar para aquela pessoa sobre a queda do homem, sobre como, quando o pecado entrou no mundo, a história da humanidade foi mudada para sempre, e a condição da humanidade também. Né? A gente precisa falar que nós fomos criados para ser filhos de Deus, para estar em comunhão com Ele, mas o pecado nos separou do Senhor. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, tudo foi deteriorado, a natureza, os nossos corpos, tudo. E a maioria das pessoas com quem a gente vai conversar, seja na rua, seja um amigo, né, pessoas que a gente fala que são do mundo, vamos dizer assim, elas têm um senso de moralidade muito enganoso, muito. Porque as pessoas acham assim: eu sou boazinha, eu não faço o que é errado, eu não roubo, eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu não fico mentindo assim para os outros, eu sou uma pessoa boa, então eu vou para o céu. A maioria das pessoas acredita nisso, gente, é impressionante. O dia que você for fazer um evangelismo, você vai conversar e você vai ver que 90% das pessoas pensam assim. Então, é essencial que a gente deixe claro para as outras pessoas, como para nós também, de que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e necessitam de arrependimento e de salvação. Afinal de contas, salvação significa arrependimento mais fé. Essa é a fórmula da salvação, né? Eu aprendi isso com o pastor Felipe Lídia. Ele falava: salvação é igual a arrependimento mais fé. Então, é necessário que haja arrependimento. E aí, Jesus despertou isso, pedindo que ela chamasse esse marido. E quando a gente olha o versículo 17, a mulher responde: não tenho marido. E essa resposta é uma resposta incompleta, né, gente? Ela foi sucinta, ela falou: não tenho marido. É uma resposta verdadeira. Jesus vai reconhecer que a resposta dela é verdadeira, né? Mas era uma resposta incompleta. Provavelmente ela estava querendo fugir de qualquer investigação que fosse feita na vida dela. A vida dela, a gente sabe, porque ser humano é assim. Onde tiver gente, vai ser assim. Que um caso como o dela, de uma mulher que já tinha sido casada 5 vezes, imagina se todo mundo não ia estar falando disso. Olha, aquela mulher ali já teve 5 maridos. O que será que aconteceu com esses maridos dela, né? Será que morreram? Será que ela se divorciou? Então, ela devia estar fugindo disso aí, quando ela só fala para Jesus: não tenho marido. E os samaritanos, como eu falei, mesmo que numa religião sincrética e numa religião toda misturada, também tinham ali os seus rituais, e seus costumes e seus padrões. Então, essa mulher provavelmente também tinha sido excluída, gente, da vida social, da vida religiosa daquele lugar, pelo seu comportamento. Então, primeiro, por isso ela estava indo sozinha ao poço, como a gente já tinha falado, e segundo, ela estava ali se desviando desse assunto, que talvez fosse, né, o assunto mais difícil da vida dela. Mas o que Jesus diz para ela no versículo, no final do 17 para o 18? Você tem razão a dizer que não tem marido. Você está certa, porque já teve 5. E esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Jesus parabeniza ela pela sua sinceridade. Ela foi sincera, mesmo que parcialmente. Mas naquele momento, como a gente vê aí no 19, a mulher diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Né? Uma mulher ir sozinha ao poço, onde as mulheres iam acompanhadas, ao meio-dia, como eu falei, que era o horário mais quente do dia, ia levantar a suspeita das pessoas. Como eu disse, as pessoas iam achar estranho. Mas só um profeta, né? Só uma pessoa vinda da parte de Deus podia olhar para aquela mulher e saber da vida dela toda, né? E falar ali os detalhes das suas vidas. E os samaritanos, como eles só acreditavam naqueles 5 primeiros livros da Bíblia e tinham desprezado os outros profetas da história de Israel, eles acreditavam que o próximo profeta, depois de Moisés, já era o Messias, era o profeta que ia restaurar o fim dos tempos. Então, quando essa mulher fala para ele: agora eu sei que o Senhor é um profeta, é porque ela já está imaginando assim: esse homem pode, ou ela não conhecia, pode ou não pode ser até mesmo o Messias, né? Então, o que ela fala no versículo 20... que diz assim: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, isso não é infundado, né?
Como eu falei, eles estavam na frente, primeiro, eles estavam na frente do lugar de adoração sagrado para os samaritanos, que era o Monte Gerizim. E já que aquele homem ali era um profeta, era judeu, então isso podia dizer que talvez os judeus estivessem certos, e aquele homem podia até mesmo ser o último profeta ou o Messias. O que ela ia fazer da vida dela se os judeus não eram bem-vindos no Templo de Jerusalém? Então, o que ela fala aqui, a preocupação dela, né, é exatamente essa. Então, não há mais esperança para mim. O que eu vou fazer da minha vida? E a gente olha aí Jesus respondendo, Jesus vai responder ela do versículo 21 ao versículo 24. A gente vai ver que Jesus não é neutro, ele vai dizer que realmente a salvação vem dos judeus, mas Jesus também não vai impedir que isso seja uma barreira, né? A gente vai ver mais uma vez Jesus quebrando aí as barreiras, e a gente vai ver que a resposta de Jesus foi dada em 3 partes, e foi uma resposta com muita paciência, com muita diligência, como a gente tem que ter com os outros também, gente, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, amém? Então, a gente vai ver que no versículo 21, Jesus vai anunciar o fim que estava chegando, tanto do Templo de Jerusalém, quanto do Monte Gerizim, como lugar de adoração, né? Nem nesse monte, nem em Jerusalém vai ser o lugar de adoração. No 22, Jesus fala que a salvação veio dos judeus, então ele reafirma que a salvação viria dos judeus e não dos samaritanos. E no 23 e 24, Jesus começa a explicar para ela qual era a natureza da adoração, né? E por que não fazia sentido reivindicar que a adoração tinha que ser feita nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, porque Jesus vai dizer o quê, gente? Que a adoração tinha que ser feita em espírito e em verdade. Então, a gente sabe que na palavra de Deus, lá desde o começo, quando a gente olha Jesus dando, o Senhor Deus dando as leis ali no Antigo Testamento, a veneração de imagens de escultura, a idolatria, sempre foi uma abominação para Deus. Porque, primeiro, Deus é espírito, né? Jesus vai dizer aqui no 24, Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E então, ele sendo espírito, é um Deus invisível, né? Que a gente não pode tocar, mas é um Deus que ele é desconhecido pelos seres humanos até que ele se revele. Então, Deus também, como a gente bem sabe, é um Deus de relacionamento. E o que eu queria dizer também aqui hoje, que Jesus está deixando claro aqui, é que a adoração a Deus, ela não pode ser do nosso modo nem do nosso gosto. Quantas aqui lembram de uma série de mensagens que o pastor André fez sobre o culto segundo Deus, de Malaquias? Né? O pastor pregou sobre isso, e quando a gente olha lá em Malaquias, a gente vê o Senhor furioso porque aquele povo estava fazendo tudo contrário ao que ele tinha mandado, estavam oferecendo animais roubados, animais com mácula, animais doentes, e que não era para ser feito daquele jeito. Os sacerdotes não estavam ensinando o povo como adorar. Então, gente, hoje a gente vê muito isso, não é de hoje, a gente está vendo que aqui na palavra isso não é de hoje, mas hoje a gente vê que muitas igrejas têm oferecido uma forma estranha de adoração, né? Cada coisa que a gente vê, quem acompanha coisas na internet, então, até na televisão, vê coisas, às vezes, cada vez mais absurdas. Muitas das vezes são cultos que têm como propósito agradar as pessoas e não a Deus, né? Porque fala assim, olha, eu vou fazer um culto de jovens, que mais parece uma balada do que um culto, mas porque tem que ter um ambiente jovem para atrair os jovens, senão eles não vão vir. Ou então, não, tem que fazer um culto de mulheres, então eu vou fazer um culto assim, em um evento enorme para atrair essas mulheres. Então, eles estabelecem, assim, às vezes, um culto que é muito ligado à experiência, né, aos sentimentos. Eu já fui numa igreja, estou falando porque eu já passei por isso, em que eu cheguei lá, estava a igreja toda ótima, assim, tranquila. Aí, quando começou o louvor, o homem falou assim, agora vão se apagar todas as luzes, porque só de luz apagada é que a gente vai ter contato com Deus. Eu só de luz apagada, na minha igreja a luz fica acesa, que história é essa? Achei aquilo super esquisito. Mas é isso, as pessoas acham que são essas coisas que vão nos ligar a Deus, né? Não, porque se tiver aquele homem assim assado, ou aquela mulher assim assado, ou o evento tal, ou aquela parede, ou aquela dança, é isso que é o culto. Quando na palavra de Deus não é nada disso que o Senhor quer. Como Jesus está falando de Jesus, que é adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, Jesus está ali esclarecendo sobre essa verdadeira adoração, e isso é uma coisa que a gente precisa fazer hoje em dia. Quando a gente vai evangelizar qualquer pessoa, isso é uma das coisas que mais acontecem,
Né? Meu pai costuma dizer que, antigamente, a gente falava assim para a pessoa, procura a igreja mais perto de você, vai, congrega lá. Hoje a gente não pode falar isso, a gente não sabe que igreja que a pessoa vai entrar, de que jeito que está isso, então a gente tem que falar o quê? Olha, procura uma igreja séria, onde a palavra de Deus seja pregada, onde tudo tenha ordem e decência, como o Senhor mandou, né? Então, que muitas das vezes a gente também tem a paciência de explicar isso para os outros. Né? As pessoas têm ideias completamente erradas sobre idolatria, sobre igrejas que não são bíblicas, muitas vezes sobre sincretismo religioso, né? O famoso macumbólico, que a gente fala. A pessoa ela é de todas as religiões, ela está querendo ajuda de qualquer coisa. E, às vezes, a gente tem que ter, como Jesus teve aqui, essa paciência, essa diligência de poder explicar. E principalmente, se aproximar das pessoas com muita humildade, porque a gente também aprende muito, com certeza, com essas pessoas, e também com intrepidez para falar da palavra de Deus, né? Já que é o Senhor que nos capacita. E como vocês vão ver aqui, quando Jesus está dando essa resposta do 21 ao 24, Jesus ele não está dizendo que ela tem que virar judeia, que ela tem que se converter ao judaísmo, né? Porque, no fim das contas, em Jerusalém, Jesus também não achou adoradores que adorassem em espírito e em verdade. Ele achou pessoas que transformaram a casa de oração de Deus numa casa de comércio. Então, assim, não era isso que Jesus estava ali falando. Jesus estava falando para ela, minha querida, não é o lugar que vai dizer se você é um verdadeiro adorador ou não. Não é nem no Monte de Gerizim, não é nem em Jerusalém. Nos dois lugares eu encontrei pessoas que não eram adoradores de verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Né? Em espírito, porque Deus é espírito. E é assim que a gente se conecta com Ele. E em verdade, com sinceridade de coração. A gente, baseado no que Jesus falou aqui, a gente pode ver algumas coisas que a adoração não é. Primeiro, a adoração não é centrada em lugares sagrados, como Jesus está falando aqui, né? Não é o lugar que autentica se a adoração ali vai ser certa. E às vezes a gente vê muito isso, né? Como, olha, aquela igreja ali, não é aquela igreja ali não, porque aquela igreja ali ela não tem poder, sabe? Aquela igreja dali é muito fraquinha, não gostei não. Não é o lugar, gente. É claro que o prédio importa. A gente está comemorando o aniversário da nossa igreja. O Senhor é bom por nos dar, né, esse privilégio de estar aqui. Mas não é o lugar. São os adoradores daquele lugar que vão fazer aquele lugar ser um lugar santo, né? Para o Senhor. A adoração também não é sem entendimento. Se vocês olharem para o versículo 22, olha o que Jesus fala. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, eles cumpriam seus rituais ali, eles achavam que, não só os samaritanos, muita gente naquela época fazia isso, né? Olha, se eu cumprir esse ritual aqui, vai ficar tudo bem. Se eu for todo domingo de manhã para a igreja, ou quase todo domingo de manhã, e eu der meu dízimo, e eu também, às vezes, participar de um evento, estou feito, está tudo certo, estou assim com Deus, está ótimo. Gente, não é isso que Jesus está falando aqui, né? A gente precisa ter um relacionamento com Deus, a gente precisa conhecer e entender por que a gente está falando aquilo. Como eu falei, antes de fazer um evangelismo, a gente ora e a gente se prepara, gente, porque o que a gente vai falar para os outros se a gente não conhece nem a palavra de Deus? Eu lembro quando eu era adolescente, e a gente, aqui na Mocidade, na época, a gente tinha um líder que foi muito especial assim, para a gente, e a gente queria muito ir para a rua fazer evangelismo. A gente queria ir para a rua, e a gente falou para ele, olha, a gente quer ir para a rua para fazer evangelismo. E ele olhou e falou assim, olha, vocês vão, mas não é agora não, vocês vão sentar, a gente vai estudar a palavra, a gente vai conhecer e se preparar o que a gente vai falar, e depois a gente vai, né? Quando a gente vai fazer evangelismo, a gente faz treinamento, a gente estuda o lugar, às vezes, que a gente vai. Então, não é assim, sabe? Eu adoro a Deus, mas eu não conheço nada, eu não sei nem por que eu estou fazendo isso. A gente precisa realmente, por isso Jesus diz, de adorar em verdade também, né? Em conhecer a verdade e por que a gente está adorando. E também que a adoração, ela não é verdadeira se ela não é centrada em Cristo, né? Tudo que nós fazemos tem que ter Cristo. Então, os samaritanos, eles adoravam, mas eles não tinham um Messias. Eles não conheciam a Cristo. Então, o culto, como eu falei, ele não serve para agradar as pessoas, serve para agradar a Deus. Amém? Então, o culto ele deve ser bíblico. Ele não precisa ser um culto pomposo, gente. Eu sei que às vezes é muito legal assim, a gente entrar na internet e a gente às vezes vê umas igrejas que fazem, tem sei lá quantas mil horas de culto e tem vários eventos e tem várias coisas, mas o evangelho é simples. Quando a gente olha, a gente está pertinho aí de João 3,16, que diz o quê, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo mais conhecido da palavra, eu diria assim, e esse é o resumo do Evangelho.
é exatamente isso, o evangelho é simples, né? É dizer que Deus criou um homem, o homem pecou, foi separado de Deus, Deus mandou o seu filho para salvar esse homem, restituir tudo, né, e restabelecer a criação, e um dia que a gente viva na presença, para que a gente viva na presença dele, e que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. O evangelho é extremamente simples, então não inventa, sabe? Eu às vezes olho e falo assim, por que essas pessoas estão inventando tantas coisas e achando que é isso que o Senhor quer? O Senhor quer um culto bíblico. O Senhor quer que os seus adoradores busquem a verdade no íntimo, né? Que tenham intimidade com ele, que não seja da boca para fora, ou só de postar fotos ou de estar em eventos, mas de estar ali todo dia, né? De fazer o seu melhor, de cair, mas se falar assim, me ajuda a me levantar de novo, porque eu não vou desistir. Porque a gente cai, gente, todos nós somos pecadores. Mas pedir ao Senhor que nos levante de novo. Então, um culto também precisa ter seu fervor. Aqui a gente busca o Espírito Santo, a gente ora, a gente louva. Então, assim, Jesus estava mostrando ali, né, num resumo para aquela mulher, olha, tudo que você pensa está errado. Você está achando que a questão é o lugar de adoração. Mas eu te digo hoje que a questão é o verdadeiro adorador, que se conecta com aquele a quem deve ser adorado. Então, isso a gente faz quando a gente evangeliza uma pessoa também. A gente não chega e chuta tudo que ela acredita e fala, olha, está tudo errado, você acredita nisso, está tudo errado, e vai embora. Não, a gente explica e a gente compartilha daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Amém? E é exatamente por isso que, daí do 25 até o 30 que a gente leu, Jesus vai despertar no coração dessa mulher uma fé verdadeira, né? A mulher começa a pensar sobre a vida dela, sobre aquilo que Jesus está falando, e aí no 25 ela diz exatamente isso, eu sei que virá o Messias, uma coisa eu sei que virá o Messias chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então ela está pensando, né? Ela está ali falando. E aí Jesus fala o que para ela? Sou eu que estou falando com você. Essa afirmação de Jesus lembra aquela afirmação de Deus lá no Êxodo, né? Eu sou o que sou, Jesus fala para ela, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí, logo em seguida, no 27, a gente vê que chegam os discípulos de Jesus. E é engraçado esse momento que eles chegam, porque a gente vê como eles eram desprovidos de compaixão pelo povo samaritano. Porque eles foram capazes de ir até a cidade, até Sicar, comprar alimento, e eles voltaram, eu imagino, cheio de pães, cheio de comida, mas não trouxeram uma viva alma para conhecer Jesus. Não trouxeram ninguém porque eles tivessem falado assim, olha, nós somos discípulos de Jesus, ele é o Messias, aquele que havia de vir, você não quer encontrá-lo? Ninguém trouxe ninguém falou nada. Provavelmente eles entraram no mercado que eles tinham, no mercado, ou no lugar que eles foram comprar o alimento, eles falaram com as pessoas até minimamente, eles passaram por ali, mas eles não abriram a boca para falar uma palavra sobre salvação. Né? E aí, além disso, no 27 diz o quê? Se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Né? A gente falou aqui que nessa tradição judaica tinha essa coisa toda de não poder falar com a mulher em público. Então, por puro preconceito, eles também olharam assim. A palavra diz que eles não falaram nada, mas eles pensaram, né? O que essa mulher está querendo? Por que o Senhor está falando com ela? Não falaram, mas pensaram. Então, eles não queriam saber de como Jesus quebrar essa barreira de preconceito e falar com a mulher. Eles acharam assim, meu Deus, esse homem é doido mesmo, está falando com a mulher aqui, à vista de todo mundo, que coisa mais estranha. E, além do mais, eles não tinham tempo para mais nada, porque era hora de comer, gente. Era hora de comer, eles tinham chegado com a comida. E, se vocês olharem, a gente não vai ler, mas do versículo 31 ao 35, eles insistem que Jesus coma. Senhor, coma. E Jesus, eu não vou comer. Eu não quero comer. E Jesus fala que não vai comer, porque ele fala que já está se alimentando de outra coisa, que é o seu alimento, né? Jesus fala no 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus estava falando, gente, esquece essa comida por um minuto, eu estou aqui falando do reino de Deus para uma vida, e vocês estão preocupados em comer, vocês estão preocupados com coisas dessa terra, né? Eles estavam preocupados com outras coisas. E quantas vezes a gente é como esses discípulos, né? Que nada mais pode esperar. A gente tem que ter as nossas necessidades primeiro. Enfim, no versículo 28, a gente vê que a mulher, quanto a mulher que estava ali no meio, deixou o seu cântaro e foi à cidade. Então, aquela mulher que estava conversando ali com Jesus, quando ele se apresentou como Messias, ela se cala, ela estava falando, ela se cala, ela deixa o cântaro, ela deixa o que ela tinha para fazer e ela corre para a cidade. Ela tinha encontrado uma água muito mais importante do que aquela que ela veio buscar, né?
algo era muito mais precioso para ela. Ela tinha tanta pressa que ela se desvencilhou do cântaro dela para ela poder ir mais rápido, deixou lá e falou, eu tenho algo para compartilhar. Então, no mesmo dia que essa mulher se converteu, que ela conheceu a Cristo, no mesmo dia ela se tornou uma missionária. Né? Foi impressionante. Isso também eu ouvia muito do pastor Felipe. Olha o testemunho dessa mulher. No mesmo dia que ela conheceu, foi o mesmo dia que ela proclamou. E eu até falei com a minha mãe essa semana sobre uma frase de Spurgeon que diz o seguinte, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E eu sei que isso pode ser muito forte, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Por quê, gente? Ser missionário não é só... Quando a gente fala assim, e às vezes a gente trata o outro, missionário, não sei o quê. A gente imagina assim, olha, Raquel, eu não quero ir para a Índia, para Bangladesh, falar de Jesus para aquelas pessoas, não, sabe? Eu não quero nem ali no outro estado, não. Eu não sou para isso, eu não dou para isso. Ok, né? Ok. Ser missionário não é só isso, não é só fazer essas missões transculturais. Ser missionário é proclamar a palavra de Deus. Isso é ser cristão. Porque o que o Senhor falou? Ide e pregar o evangelho por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, a gente vê aí no versículo agora 29, que a mulher diz o seguinte, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Né? Ela encontrou o Messias, ela bebeu da água da vida e ela corre para dar seu testemunho. Ela corre, ela tem pressa de contar para as pessoas e compartilhar com aquelas pessoas. Né? E a gente pode ver algumas coisas sobre esse testemunho dela. Foi um testemunho super breve, né? Está aí o 29 na projeção. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Primeiro de tudo, essa mulher fez uma proclamação pública, né? Ela era uma mulher que, como a gente viu, fazia de tudo para evitar as pessoas. Ela estava indo ao poço sozinha, no meio-dia, que ela sabia que não ia ter ninguém, para não encontrar com ninguém, né? Quando Jesus vem falar com ela, ela dá logo um chega para lá, tipo assim, você é judeu, eu sou samaritano, não podia estar falando com você. Mas naquele momento, quando ela faz essa declaração pública, ela perdeu todo aquele temor, né? Ela anunciava um Messias sem constrangimento, sem nada, ela estava falando de Jesus. E ela, muito sabiamente, faz um convite. Qual é a primeira palavra dessa frase? Venham. Venham, ela não queria só falar. E ela não desperdiçou o tempo dela dando 1000 argumentos e explicando aquilo 1000 vezes. Ela fez um convite, venham ver, sabe? Ela queria que aquelas pessoas tivessem a experiência que ela tinha tido, que eles vissem o Messias que ela viu. E ela faz uma confissão muito corajosa, porque ela diz, veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. As pessoas provavelmente sabiam o que ela tinha feito, ou imaginavam. Então, essa vida dessa mulher, que era uma vida imoral, em que ela já estava vivendo com o 6º homem, né? E Jesus ali descortinou aqueles pecados em frente dela, ela não teve medo de falar isso, de que ele me disse tudo o que eu já fiz, sabe? Ele fez conhecido aquilo que eu fazia de errado. E melhor de tudo, por mais que isso nunca seja a nossa maior preocupação, essa mulher viu um resultado extraordinário desse testemunho dela. No próprio versículo 30, a gente vê, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Quem saiu da cidade? As pessoas. As pessoas que ela convidou realmente vieram, né? Então, os discípulos de Jesus, como eu disse, foram àquela cidade, a mesma cidade, e voltaram com a mão cheia de pão, mas sem nenhuma pessoa. E aquela mulher, que agora era uma missionária apaixonada, foi àquela mesma cidade e veio cheia de gente para conhecer Jesus. E quantas vezes nós, como discípulos que somos, fazemos as mesmas coisas que esses discípulos fizeram? A gente entra nos mercados, a gente entra nas lojas, a gente senta na condução, a gente vai trabalhar, a gente vai na casa da nossa família e a gente não conta para uma pessoa sobre a obra que Jesus tem feito na nossa vida. E o quão sério é isso, né? O testemunho dessa mulher reprova o nosso silêncio, reprova a nossa falta de coragem em falar sobre Jesus, porque quanto mais um discípulo de Jesus não sabia sobre Jesus do que aquela mulher que tinha acabado de conhecer ele. Aquela mulher tinha acabado de conhecer Cristo. E ela saiu com um testemunho simples e anunciou o que ela queria, o que ela tinha para falar. E a gente sabe um montão de coisa. A gente estuda, a gente vai para a CETEB, a gente faz pós-CETEB, a gente lê livro, a gente participa de curso, a gente faz várias coisas e a gente não abre a nossa boca para falar de Cristo. Eu estou falando isso para mim também. E como eu falei sobre ser missionário, lá em Atos 1:8, você não precisa abrir, Jesus diz o seguinte, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Então, Jesus aqui está deixando bem claro que nem todo mundo vai para os confins da terra. Tem gente que vai ficar em Jerusalém, tem gente que vai só até a Judéia, tem gente que vai a Samaria, que é um pouco depois, tem gente que vai até os confins da terra. Então, mais uma vez, como Spurgeon disse, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se você é cristão e conhece e tem esse dom da vida que Jesus te deu e você não compartilha, você está errado. Eu estou errada quando a gente vê uma pessoa precisando e a gente não compartilha. Então, a lição que a gente aprende com essa mulher, a gente aprendeu muitas lições com Jesus, mas a gente aprende uma lição com ela, né? Ela não usou palavras rebuscadas, ela não tinha ali várias estratégias, ela não tinha um tempo e uma ocasião perfeita, mas ela tinha uma coisa, ela tinha pressa, ela tinha urgência para compartilhar com aquelas pessoas o que ela tinha descoberto. E um exemplo que eu costumo dar, que eu anotei aqui, que a gente costuma fazer é assim, por exemplo, a gente vê um filme muito bom. Um dia desse aconteceu comigo. Veio um filme muito bom. Nossa, esse filme é ótimo. E você corre para contar para todo mundo o filme. Vou falar de tia Regina que faz isso comigo. Raquel, vi um filme. O filme é muito bom. Olha, maravilhoso. Abençoou minha vida. E a gente fala daquele filme todinho. A gente conta os detalhes. A gente conta o que aconteceu. O enredo, quem eram os personagens, aquilo, outro. E a gente quer que as pessoas assistam o filme. A gente fala, ó, assiste porque vai ser muito bom para você. E a gente tem o dom mais precioso do mundo. A gente tem acesso ao tesouro mais precioso do mundo e a gente se cala e não compartilha com ninguém. E a gente não fala com esse entusiasmo e a gente não compartilha. Então, que a gente aprenda isso com essa mulher, porque eu quero ler com vocês muito rápido também, aí no final do capítulo 4, do 39, olha aí. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? O pequeno testemunho daquela mulher tinha feito uma grande obra, uma reviravolta em Samaria, né? Porque esse era o povo mais odiado pelos judeus, mas eles recebiam Jesus ali. E o fato de Jesus ter se hospedado ali, ter passado 2 dias e ter comido, era completamente contrário à tradição judaica, né? Quando eu estava estudando, o livro falava o seguinte, que essa situação talvez fosse parecida com a situação do apartheid na África do Sul. Não sei quem lembra sobre a história do Nelson Mandela, em que os negros não podiam estar nos mesmos ambientes que os brancos, que era tudo uma grande balela e uma confusão de preconceitos. Da mesma forma, era como se Jesus estivesse enfrentando aquele apartheid, falando, peraí, isso aqui é uma baboseira, por que vocês criam essas regras que não fazem sentido? Né? Por que eu não posso falar com ela, porque ela é uma mulher, porque ela é samaritana, porque ela não é culta e não conhece das coisas de Deus? Jesus teve essa intrepidez, né, de quebrar aqueles costumes. E como que a gente reagiria numa situação parecida? Né? Às vezes a gente conhece alguém que precisa muito ouvir falar de Jesus. Mas essa pessoa, ela é de uma religião assim, que eu tenho um pouco de medo, não me dou muito bem, eu acho estranho. Ou então, essa pessoa tem uma visão política péssima. A visão política dela é completamente diferente da minha, ela é doida, ela acredita em umas coisas doidas, ou ela tem uma outra orientação sexual, ou ela é de outra nacionalidade, ou ela tem, às vezes, umas escolhas assim sobre a aparência dela que eu não acho nada legal, sabe? E eu estava me lembrando muito, a Tati arrebentou aqui, quando nós fomos para a viagem missionária lá em Cotia, né? Lá em 2017. Quando a gente chegou em Cotia, fiquei em São Paulo, e a gente chegou naquela igreja, irmãs, todas as pessoas da igreja tinham tatuagens, muitas tatuagens. Tinha gente de dreads e pessoas com umas roupas assim completamente diferentes, os costumes eram diferentes, as pessoas trabalhavam muito, até a madrugada, tudo era diferente. Eu lembro que eu cheguei lá e eu fiquei assim, Senhor Jesus, o que é isso? Isso é muito diferente do que eu estou acostumada, muito diferente. E eu lembro que o Senhor falou no meu coração naquela viagem, como Jesus falou para Samuel, né? Eu não olho o exterior, eu sou aquele que sonda os corações. E a gente olha o exterior, e a gente olha aquela pessoa e a gente julga e a gente fala, que é isso? Por que essa pessoa está vestida assim? O que essa pessoa está fazendo da vida dela? E a gente não pensa em compartilhar o que a gente tem de mais precioso com aquela pessoa, como Jesus fez. Da mesma forma que hoje, quebrar essas barreiras que eu mencionei aqui seriam revolucionárias, foi revolucionário para Jesus. Está num poço, conversando com uma mulher samaritana e pregando a palavra de Deus, que também era perseguida naquele tempo, desde já daquele tempo.
Então, que a gente não permita mais que nenhuma barreira seja colocada entre a gente e a pregação do Evangelho, né? Como quando Jesus foi falar com essa mulher e ela logo levantou um muro para ele e falou: o Senhor é um homem judeu, eu sou uma mulher samaritana, como você pode me pedir água? E Jesus fala: não é nada disso, eu tenho a água que você precisa beber. Então, Jesus perdoou os pecados daquela mulher, né, que pareciam tantos, que às vezes eram de motivo, como eu falei, de fofoca. E ele ofereceu o seu amor, né, que é perdoador, né? E ele chama a gente a espalhar essa boa nova. Jesus não disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho para aqueles que parecem com você, tá? Só para aqueles que parecem com você, para aqueles que são minimamente bonzinhos e bonitinhos. Não. O Senhor disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, toda criatura. Então não coloque mais essas barreiras, amém? E para finalizar, eu sei que eu falei muita coisa, vou colocar alguns pontos para a gente se lembrar sobre essa pregação e sobre essa passagem. Em primeiro lugar, releia essa passagem quando você estiver em casa, releia e preste atenção nesses detalhes de como Jesus vai fazendo ali com aquela mulher para poder falar com ela e compartilhar o dom da vida, né? Jesus se aproximou como? Com gentileza, com humildade, né? Ele pediu um favor primeiro a ela, ele ouviu o que ela tinha para dizer, ele falou para ela sobre os pecados dela, ele fez uma denúncia ali aos pecados dela também, mas ele compartilhou uma boa nova, né? Ele ofereceu a salvação e a água da vida para ela. E é assim que a gente tem que fazer quando a gente for compartilhar do evangelho com alguém. Que a gente se aproxime com humildade, com gentileza, que a gente fale do pecado, né? Mas que a gente também ofereça a boa nova da salvação. Que a gente siga o exemplo de Jesus, que a gente não deixe que nenhuma barreira cultural, religiosa, social, que qualquer tipo de preconceito impeça da gente compartilhar a palavra com outras pessoas, porque as pessoas precisam ouvir falar de Cristo. E quantas vezes a gente coloca 1 milhão de coisas na nossa frente? Se não é barreira cultural, é barreira interna. Do tipo: não, mas eu sou muito tímido, eu não vou conseguir falar com essa pessoa. Você vai estar ali com uma pessoa, procura uma pessoa que às vezes seja próxima de você e compartilha aos poucos, sabe? Não deixa que também a gente vá criando muros e muros de separação e a gente passe dessa vida sem cumprir o chamado de Cristo, de falar da palavra dele, de proclamar o seu evangelho. E que a gente aprenda com essa mulher o exemplo dela de intrepidez, né? Eu falei, no mesmo dia que ela se converteu, ela se tornou uma missionária. E a gente, às vezes, se converte e não prega, passa anos sem nem compartilhar com ninguém a palavra. Então, essa mulher, ela não se conteve, ela recebeu a grande notícia de que aquele homem era o Messias, que maravilhosa graça era aquela, e ela compartilha. E, como eu falei, por mais que isso não seja o mais importante, porque o nosso papel, Jesus disse: ide e pregue, né? Nosso papel é pregar, não é ver os resultados da nossa pregação. Mas essa mulher ainda teve a chance de ver os resultados da pregação dela. Olha o que esse povo falou para ela aí do versículo 42. Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Uma cidade cheia de inimigos dos judeus, né? Uma cidade cheia de conflitos e de problemas, reconhecia Jesus, né? O Messias como realmente o Salvador do mundo. Então, siga esse exemplo dela. Dê um testemunho. Como vocês viram o testemunho dela aqui, foi uma coisa simples. Ela não ficou falando 1 milhão de coisas, ela deu seu testemunho simples e aquilo teve resultado, amém? E que vocês fiquem com essa frase de Spurgeon, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Pregue a palavra da forma mais simples que você puder, porque o evangelho é simples, para quem quer que seja, mas pregue, né? Não se furte de viver a experiência maravilhosa e abençoadora, que é quando a gente compartilha o presente, esse dom da vida, essa água-vida de Deus com alguém. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Eu te peço, Pai, que nessa manhã o Senhor venha ungir cada mulher que está aqui na Tua casa, Pai, para que sejam, Pai, como essa mulher samaritana, uma missionária no Teu reino, para falar da Tua salvação, para falar do Teu dom gratuito e tão precioso, Pai, que o Senhor nos dá livremente, Senhor. Muito obrigada, Pai, por não considerar os nossos pecados, pela Tua misericórdia, pela Tua infinita graça, Senhor, que possamos passar a nossa vida, Senhor, te servindo e te adorando, porque é isso que nos importa, Pai. É o que peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso, né? Desde os louvores já tratando com a gente. E
mostrando que a gente precisa falar dele, falar da palavra dele. Amém? Então, eu me emociono muito, porque, Raquel, no meu barriga, minha sogra botava a mão e falava, vai ser uma missionária. E é uma missionária em tudo que faz. Sempre quer, eu falo assim, dessa vez ela não vai falar de missões, porque não tem nada a ver, ela consegue, e aí Deus vai e bota ela para falar. Amém. Irmãs, um dia abençoado para vocês, tem um lanchinho aqui atrás, para quem puder ficar em comunhão com a gente, e nós teremos nosso próximo culto no final do mês, acho que é dia 20, não sei o dia, eu vou botar, mas no final do mês vai ser pela manhã também. Aí no outro é que a gente vai fazer à noite, tá bom? Amém. Foi um prazer estar com vocês aqui.